Professor, tá mudo? Ah, tá. Pô, eu tô aqui, calma lá, eu tô apanhando da tecnologia aqui. Você acha que é fácil para uma pessoa de meia idade conviver com tudo isso? Tá bom. Gente, é o seguinte, vamos lá? O que nós tínhamos programado para vocês caso não fosse a pandemia? Nós tínhamos alguns seminários para serem apresentados. Então, essa questão das leucemias, né? Elas iriam ser trabalhadas de uma forma diferente. Elas iriam ser trabalhadas com casos clínicos, a gente ia discutir em sala de aula, né? Colocar alguns pontos, diferença de um para outro, fazer um processo comparativo, né? Então era bem dinâmico, como tinha acontecido em outras turmas e foi bem produtivo. Só que com essa questão da pandemia, ela mudou um pouquinho, mas o que acontece? A gente vai tentar fazer de levar essas discussões aí de uma forma diferente. Vamos tentar ver se vai dar certo. Então é o seguinte, nós temos o segundo bimestre, correto? No segundo bimestre, que começou já alguns dias atrás, nós demos outra aula de introdução às leucemias. Nós mostramos para vocês as alterações leucocitárias, quais são as linhagens celulares, né? Os granulócitos, os monócitos, os linfócitos, quais foram as possíveis alterações, quem que pode, e vocês conseguiram visualizar, por intermédio de fotos, alguma diferença entre essas células. Beleza. A aula passada a gente entrou dando uma noção para vocês do que é uma leucemia, né? Uma parte introdutiva das leucemias. Falei para vocês falei um pouquinho mais da leucemia mieloide aguda, né? Mostrei para vocês algumas alterações celulares, né, que levavam essas possíveis leucemias. E isso tem registrado na aula passada, vocês vão poder utilizá-las como referência para vocês. E por ali você tem uma noção de onde é que ocorrem as alterações dessas leucemias. Existem muitos casos de sinais e sintomas muito parecidos um com o outro, tá? Entre essas leucemias, muito parecidos. Febre, emagrecimento, epistaxe, que é o sangramento, hepatomegalia, esplenomegalia pode acontecer infartamento ganglionar. Então, tem uma série de sinais e sintomas muito parecidos do surgimento de uma com a outra. Porém, existem outros sinais, né, e sintomas que são característicos de cada uma delas. Tá? É aquela coisa que você vai fazer uma leitura e você consegue diferenciar o que é um ponto-chave de uma leucemia mieloide aguda, o ponto-chave de uma leucemia mieloide crônica, o ponto-chave de uma leucemia linfóide aguda, o ponto-chave de uma leucemia linfóide crônica. Então, existem pontos importantes em relação a isso que você consegue, de certa forma, te direcionar a fazer. Além de sinais e sintomas, para você direcionar, vai ter ainda as alterações possíveis, tá? Nós sabemos que algumas são de origem clonal, né? Alterações de origem clonal, só que algumas delas apresentam e mostram para vocês onde é que elas ocorrem, onde é que está tendo a alteração dessas leucemias, para que você possa caracterizá-las. Como isso, ela leva um pouquinho mais de raciocínio lógico, onde você vai ter que fazer uma leitura mais ampliada, né, da situação, e você vai ter que fazer ali um comparativo entre elas. Esse exercício é o que nós vamos fazer, tá? Portanto, essa situação das leucemias, daqui para frente, elas vão valer a pontuação de parcial para vocês.
O que é pontuação da parcial? É o seguinte, nós temos 1.500 pontos de atividade parcial, tá? É isso aqui, ó. Tá? 1.500 pontos. Eu coloquei no AVA de vocês essas avaliações como atividade 1, 2 e 3. Se eu coloquei atividade 1, 2 e 3, eu vou dividir cada atividade valendo 500 pontos, tá? Já adianto para vocês o seguinte, tudo isso depende de vocês. O que a gente observou algumas vezes é que o livro didático está sendo pouco explorado. Tá? E o livro didático ele é interessante, ele não tem assim, um aprofundamento tão grande, mas é um livro didático interessante. E se nós temos ele disponível no AVA, por que nós não consultamos, né? Tá? Por que a gente não lê? A gente assiste a web aula, a gente faz algumas atividades anteriores, a gente faz atividades complementares, mas a maioria das pessoas não leem o livro didático. Tá? E esse livro didático ele é muito interessante. Falaria para você se não fosse também, tá? Como existe, por exemplo, outras disciplinas que eu não achei tão interessante assim, não. E eu acabei complementando ele com atividades mais profundas, para o pessoal entender um pouco melhor, né? Tanto é que nós fizemos isso em algumas aulas anteriores às leucemias, para direcionar vocês. Eu não queria que vocês entrassem diretamente na leucemia, porque você não saberia até mesmo qual é a linhagem que você ia seguir quando eu falo em mieloide. Qual é a linhagem que você vai seguir quando eu falo em linfóide, né? Quando eu falo em policitemia vera. Então, você não iria saber ali se comportar dentro desse estudo. Então, essa aula passada é uma aula que vocês podem utilizar muito para poder fazer essas atividades, tá? Em relação a essas atividades propostas, é daqui que vai sair a prova de vocês, certo? É daí que vai sair a prova de vocês. Mas depende de mim para poder sair bem na prova? Não, não vai depender de mim, não. Vai depender de vocês, tá? De buscar o entendimento, de buscar fazer as atividades, porque eu acho que desse segundo, se não voltarmos, né, esse segundo bimestre, a prova vai ser marcada no horário de aula com 2 horas somente, tá? Não vai ser uma semana ou 2, não, certo? Possivelmente vai ser marcada com um horário mais restrito a vocês. Então, não vai dar muito tempo para vocês estarem pesquisando, não. Como eu estou falando para vocês agora, eu já estou direcionando vocês que as leucemias, seja da aula passada, né, introdutória, e nós falamos sobre a mieloide aguda lá, e mais até leucemia linfóide crônica, elas vão, é o que vai entrar na prova de vocês. Então, você já tem um direcionamento do que estudar, tá? Outra coisa, então vamos dar continuidade. Opa, continuidade. Só um minutinho. Então, beleza. A atividade 1 vai valer 500 pontos. O que é essa atividade 1? A atividade 1, nós vamos fazer o seguinte, é um resumo interpretativo da leucemia mieloide crônica. O que é um resumo interpretativo? Professor, eu vou ter que ler o livro didático e vou ter que falar com as minhas próprias palavras o que eu entendi? Exatamente isso, tá? É um resumo interpretativo da leucemia mieloide crônica. Essa leucemia mieloide crônica, ela começa na página 46 a 60 do livro didático de vocês. Percorri todas elas, todas as leucemias, e ela tá legal para entendimento, tá? Tá muito bom para entendimento. Não tem muita coisa espetaculosa que vocês não consigam interpretar. Lógico, quando eles falam algumas vezes da mudança de clone, né, da translocação de genes 21, 22, 25, tem um monte. Vocês lembram que eu falei na aula passada para vocês que a leucemia, a mieloide aguda, ela começa de M1, vai até M10 e já tem a M0, né? Então, olha só a quantidade de variantes de leucemia que existe. Eu não quero que vocês entrem dentro desses espaços, tá? Dessas leucemias. Quais são as variantes? Não quero que você faça isso. Eu quero que você tenha um entendimento
do geral, tá? Onde que existe a translocação, onde que é a mudança, quais são as mudanças que elas ocorrem, qual é a célula que ela altera, tá? Então, se você seguir o livro didático passo a passo, página a página, você consegue fazer o entendimento tranquilamente disso. E pode utilizar a aula passada, né? Ou a web aula do AVA para te auxiliar, tá? Outra coisa, como é isso? Vai ser individual e escrita manualmente, tá? Então, isso leva ao quê? Leva a eu ter que fazer o que eu acho que é, né? Eu não posso copiar de nenhum outro companheiro, porque na hora que eu for fazer a leitura da Ângela e da Vitória e do Maicon, tem que ter diferenças, né, entre a interpretação, não escrita, aliás, escrita, né? Às vezes você tem o mesmo entendimento intelectual, mas a escrita é diferente, né? Então isso aí a gente fica já, porque tem muitas cópias, né? Eu já peguei e fiz comparativo entre, desculpa, eu tô até pedindo permissão para falar da Ângela, da Vitória e do Maicon, porque são mais próximos, né? Tá? Não que os outros não sejam, mas eu tenho mais liberdade de sacanear com os três. Tá perdoado. Tá? Eu não deixo, perdoado? não. Tá bom. Tá? Então, assim, é bem interpretativo mesmo, correto? É bem interpretativo mesmo. Tem dificuldade do entendimento? Vocês podem trocar informações entre vocês mesmos e podem trocar informações comigo. Professor, eu não entendi esse lado, manda no WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum, fala comigo o tempo que quiser. Mas o entendimento é de vocês, certo? Professor, vamos enviar no e-mail. A gente vai enviar no e-mail, professor. Calma, já vou chegar lá. Quem o outro? Eu tenho o hábito de estudar por resumo já faz alguns anos. E eu já tenho a unidade inteira resumida. Você quer que eu, sei lá, passo a mão, só isso? Te mando? Só, você tem a sua estratégia, tá? Aí é com você. Eu quero que você tenha o entendimento, porque eu vou ler a de vocês e vou ver se o entendimento tá ok, tá? Tá passo a passo. Você vai atingir os objetivos que eu quero, que é o entendimento geral das leucemias, tá certo? Tá bom, professor. Tá? É só isso. Então. Tá, vamos lá. Pontos, eu listei para vocês aqui, não é que vocês tenham que seguir esses pontos a serem abordados. Muito pelo contrário. Eu citei para você, eu vou citar aqui embaixo, alguns pontos que eu achei interessantes das leucemias, tá? Não só da leucemia mieloide crônica, mas eu coloquei aqui que esses pontos a serem abordados da leucemia mieloide crônica. Mas vocês podem utilizar para as outras leucemias, tá ok? Então, não precisa ser rigorosamente 1, 2, 3, 4, não. É você ter um entendimento do que eu acho que você poderia ter um trabalho razoavelmente perfeito, tá? Então, essas definições a pontos a serem abordados são esses aqui, ó. A definição do que é uma leucemia, tá? Isso aqui já estou falando mais uma vez para vocês, é o que eu coloquei da leucemia mieloide crônica, tá? Porque tem alguns pontos aqui que é só da leucemia mieloide crônica. O que caracteriza a doença, tá? Explicar onde ocorre a alteração caracterizando a leucemia, o que é, onde ocorre, né? Qual célula que ocorre, o que muda nessa leucemia para ela ser diferente um do outro, tá? Por que uma leucemia mieloide aguda, ela altera uma célula multipotente, né? Por que uma leucemia mieloide crônica altera uma célula pluripotente, tá? E esse nível de alteração, o que ela vai interferir ali, né? Então, é esse entendimento que já é um princípio do que eu quero, tá? Isso aqui já é para leucemia mieloide crônica. Enfatizar sobre os genes ABL, BCR e cromossomos. Isso aqui está bem explicadinho no livro didático de vocês, tá? Eu quero ver a explicação da translocação desses genes. O que acontece com a ABL e com a BCR, tá? É um entendimento que no livro didático, se você ler, você vai conseguir explicar isso aí. Se você não ler, você não vai saber nem o significado de ABL nem BCR, tá? Muito menos cromossomos, tá certo?
Faixa etária dos afetados, isso é muito importante. Por quê? Porque vocês vão ver que existem algumas diferenças das leucemias, principalmente quando a gente fala da linhagem mieloide e da linhagem linfóide. Tem pessoas que da linhagem mieloide que é mais comum, tem pessoas da linhagem linfóide que é mais comum. Já vou citar para vocês, da linfóide crianças, tá? Quando afeta adulto, pode dar problema. A mieloide afeta quem? Mais idosos. Idosos não, né, pô? Eu tô com 50, acima de 53, tô quase, mas tudo bem. Então, tem uma idade específica para que eles acometam, tá? Isso é muito importante, o entendimento disso. Características clínicas e laboratoriais. Simples. O que eu falo nas características clínicas e laboratoriais? O que altera? O livro didático de vocês, ele está um pouco misturado, né? Um pouco misturado esses sinais clínicos, né? Essas características clínicas e as características laboratoriais. Mas dá para você organizar as duas separadamente. Quando que eu tenho que fazer isso? Quando eu ler, tá? Se eu ler a unidade, com certeza eu vou saber de uma leucemia mieloide aguda quais são as células que mais alteram, tá? Aí eu tenho leucócito, lá tem número de leucócitos, quais são os leucócitos, para quanto o leucócito vai, que tipo de anemia ela vai dar, tá? Quais são as células diferenciais que aumentam e as possibilidades de outras que diminuem, tá? E eles falam sempre assim, existe a possibilidade de aumentar tal coisa, mas pode ser que aumente e tire toda essa característica, ela passa para ser... Então, vocês definam bem isso aí, tá? Por exemplo, numa leucemia mieloide crônica, como que ela surge? Ela surge devagar, tá? Com o tempo, ela pode fazer o quê? Uma reagudização. E quando ela está crônica, ela vai ter alterações específicas de células. Quando ela agudiza ou reagudiza, que são chamadas de recidivas, elas alteram outras linhagens celulares. Deixar bem claro isso. E no livro didático de vocês traz muito bem separado essas duas situações, tá? Aqui em relação à fase da LMC, qual o curso, as fases da LMC? Fase 1, fase 2 e fase 3, tá? Eu quero que vocês tenham pelo menos uma diferenciação em relação a elas, tá? Porque são alterações celulares diferentes. Tem no livro didático de vocês também, tem na web aula. Tratamento farmacológico, isso para leucemia mieloide crônica, tá? Pode utilizar para as outras as mesmas diretrizes sem problema nenhum, tá? Só que aqui eu cito fármacos da leucemia mieloide crônica, tá? Fármacos da leucemia mieloide linfóide, alguns se repetem, mas outros não. Eu quero que vocês enfatizem a utilização da imatinib, tá? Que é a droga de escolha para tratamento da leucemia, certo? Queria que vocês fizessem também um ponto em relação ao transplante de medula. O que vocês vão encontrar no livro didático que eles falam sobre transplante de medula. É viável, não é viável? Né? É feito no início, no meio, no fim? Quando? Como? Tá? A utilização da hidroxiureia, que hoje também está sendo utilizada para vários outros. Isso aqui tem pouca coisa para falar, porque ainda está em estudo, tá? Mas tem ainda algumas características dela também no livro didático. O busulfan, quando que é utilizado, como que é utilizado, tá? Então, são drogas assim, são drogas e transplante de medula não é droga, tá? Mas é uma situação que podem, de certa forma, resolver no início um problema do surgimento de uma leucemia mieloide crônica, tá? Então, é muito importante que vocês saibam o que é, qual é a conduta, não você como farmacêutico no balcão de farmácia, mas a conduta que os médicos, né, ou o farmacêutico oncologista que trabalha lá na clínica de oncologia tem que saber em relação à evolução dessa doença, tá? Isso aqui é
o livro didático ele traz bastante, falando bastante do farmacêutico oncologista. Tá? Aqui é uma linha nova de entrada da nossa profissão, mas que se vocês forem trabalhar com oncologia, vocês vão receber o treinamento para todas elas, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Mas a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre essas patologias. Tá? Falar sobre a observação referente ao uso desses fármacos. Tá? Isso aí é um complementar. As principais alterações medicamentosas, principalmente com cetoconazol e a rifampicina. O que acontece com um? O que pode acontecer com o paciente que faz uso? E paciente que faz uso da rifampicina mais tratamento para leucemia amiloide crônica. Tá? O livro didático também, ele espalha um pouquinho isso durante o texto, mas dá para vocês terem noção exata do que é. Tá? Qual a diferença, o diagnóstico comparativo com outras doenças mieloproliferativas? É o que eu já falei para vocês anteriormente, elas se confundem um pouquinho, algumas no início principalmente, de uma leucemia mieloide crônica para uma policitemia vera, por exemplo. No início eles podem ser diferentes, mas depois eles vão se tornando doenças claras e evidentes, tá? Então, essas situações de claras e evidentes é que eu quero. Leucemia mieloide crônica, eu tenho lá a translocação do gene 922, vai me dar isso, isso, isso. Policitemia vera, opa, eu tenho uma alteração a nível de eritrócito, tá? Então, é bem isso que eu quero, é bem diferencial daquela coisa que vocês podem ser bem crítico na hora de você ver o paciente e você direcionar esse paciente para procurar um médico ou para procurar um tratamento, tá? A patogênese e a etiopatogenia é o que a doença causa, tá? Isso aqui esse item 12 aqui é um item que no final do resumo seu ele vai estar pronto, tá? Porque você vai ver sobre ele do início ao fim. Então, a patogênese e a etiopatogenia, ela vai entrar ali permeando todo esse meio que você fez aí desse resumo que eu chamo de resumo interpretativo. Pô, professor, mas tudo isso, gente, não é muita coisa, não. A questão é eu sentar a bundão lá, pegar meu livro didático e fazer as observações. Eu vou lendo etapa por etapa, e vou fazendo o meu resumo interpretativo. Tá? Depois eu passo isso para um papel e eu formalizo ele como uma referência. Vai servir para vocês para quê? Justamente para vocês ganharem pontos. Está muito fácil ganhar pontos, 500 pontos para fazer isso, pelo amor de Deus. E estudar para a prova. Então você já faz duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aí é uma forma de vocês realmente irem no livro didático e estudar, porque o acesso ao livro didático é muito baixo quando você olha no AVA. Tá? Vocês estão deixando de lado esse livro didático. Não todo mundo, lógico, né? Tem uma porcentagem, mas não vou falar quem é, né? Então, sirva para todo mundo. Tá? Então, esse aí é o quê? 500 pontos. Leucemia mieloide crônica, resumo interpretativo, 500 pontos. Meu Deus, é ponto pra caramba. Eu nem entro nesse livro aí. Renan, falou? Eu nem entro nesse livro aí. Tá? É Renan? Renan que tá falando? É, Renan, sim. Oi, Renan, tá vendo? É cara? Maico, professor. Maico. Maico? Tinha que ser. Não, eu não vi aqui. Tem que falar. Michael, você é comum. Licença, professor. Podemos usar outra referência bibliográfica além do livro? Porque, de fato, ele é incompleto. E aí eu tenho alguns livros que são muito mais profundos e pode agregar mais. Claro que sim. Claro que sim. Tem o livro Terezinha de hematologia. Me aguarde só um pouquinho que eu vou pegar aqui. Não, depois eu mostro para vocês. Depois eu mostro esse livro que eu tenho, que é um livro, assim, ele é bem
ele direciona você bastante para as patologias. Ele não entra naquela questão de você ter que fazer... porque tem muito livro que leva você a fazer o quê? A ver a parte genética, tá? Alteração de cromossomos. O cara faz lá uma codificação de cromossomos que para a gente não tá... Só se você fizer uma especialização em hematologia, tá? Então, ele leva uma codificação, a modificação de RNA e DNA. Então, nós não vamos entrar nisso, porque o negócio é muito complexo. Se a gente for falar em citogenética, meu Deus, tá? A imunogenética, meu Deus. Então, tem um monte de exames complementares aí que o médico hematologista, ele entra, que não é da nossa alçada, tá? Nossa alçada é descobrir se o paciente tem células alteradas, quais são essas células alteradas, quais são os sinais e sintomas desses pacientes, porque se confundem muito, e o que eu posso visualmente enxergar que vai me direcionar para essa patologia, tá? Se nós conseguirmos fazer isso aí, meu Deus, gente, vocês estão bem, tá? Porque o resto vocês vão aprendendo durante a vida de vocês. Eu vou trabalhar no laboratório de oncologia, beleza, numa farmácia de oncologia, eu vou especificamente trabalhar em parte medicamentosa, saber quais são as patologias tratáveis lá e quais são os medicamentos utilizados. Beleza. Se eu vou trabalhar em um laboratório de análises clínicas, né, eu vou saber o quê? O diagnóstico rápido. Né? Se eu vou trabalhar junto com o médico hematologista, aí você vai ter que fazer o quê? Um treinamento, né, uma especialização muito mais profunda, porque eles entram em detalhes quais são as variantes das leucemias. E aí é que pega, tá? Aí é que pega essas variantes de uma leucemia. Imagina você descobre que o paciente tem uma leucemia mieloide aguda. Agora, você saber qual é o tipo dela, se é M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M0, que já surgiu agora, então é muito difícil, né? Então, você tem que ter o quê? Um estudo mais aprofundado dessas variantes, tá? Pode utilizar. No final aqui eu vou lá buscar o livro e mostro para vocês aqui, para vocês terem um direcionamento, porque é uma linguagem mais fácil de entendimento e pega tudo, tá? E é o livro que a gente adota, sempre adotou para a gente estudar e para a gente passar para vocês, tá? Atividade 2. Atividade 1, alguma pergunta? Eu tenho. Fala. Temos um prazo de início, um prazo de fim? Como é que vai ser? Sim. Já vou mostrar para vocês aqui, bem no final, depois eu volto na atividade 2, tá? Já que perguntou. Data da entrega da atividade 1, dia 19/5. Semana que vem, terça-feira. Não sei porque que eu perguntei isso, né? Pouco? Misericórdia. Atividade 1. Só atividade 1, não é a 2 e a 3 ainda, só a 1. Mas então, para eu ler todas essas páginas, vai demorar uns 20 dias. Ah, você demora um ano. Então. Entendeu? Senta a bunda aí, cara. Cansa. Ó, o que eu quero para dia 19? Por que eu marquei dia 19, gente? Porque pelo calendário, nós vamos retornar dia 18, né? Tá? Então, assim, eu tenho dúvida. Porém, eu tenho que marcar qualquer coisa para a semana que vem, que é a data que está marcado para a Unic retornar. Certo? Então, eu tenho aí a data de entrega. Não vai ficar esperando, viu, Michael? Tomara que o prefeito decreta que não volte, né? Mas é o seguinte... Mas ele falou ontem que não ia voltar? Não, tem que ter documentado, Michael. Dia 14 eles vão fazer uma reunião aí com o sindicato de classes, da classe de professores, com o pessoal das escolas e tal. De repente ele muda, e aí? Mas eu tô com saudade da faculdade, sim. Hã? Mas eu tô com saudade da faculdade, sim. Eu sei. Eu sei, além disso, não é mentiroso. Mas tudo bem. Meu Deus. Tá? Então, aqui, ó, data de entrega da atividade 1, dia 19/5. Fica marcado para isso. Para quê? Para que você já comece a trabalhar isso aí, gente. Certo? Vocês têm aqui poucas páginas. Quais são as páginas da leucemia mieloide crônica?
é fácil entendimento. Nossa, muito legal. Leucemia mieloide crônica, eu apaixonei por ela. Meu Jesus. 46 a 60, olha só. Né? Poucas páginas. Tá? Então dá para fazer isso aí, já vai começando a trabalhar. Devagarinho aí, faz. Vão ter vários dias aí. Além dessas atividades, cada uma vale 500, a gente vai ter a oficial, correto? Certo, exatamente. Tá? A oficial ela vai sair desses trabalhos de vocês aí, desses resumos. Tá? Então, olha só a ajuda que eu estou dando, meu Deus do céu. Só se desse dólar. Oi. Então, esse trabalhinho aí que o senhor passou, a nota dele vai entrar também na oficial, então? Naqueles... Não entra, não? Não, ela vai entrar aqui, ó. Nessa aqui, ó. Esses são 3 atividades, ela vai entrar aqui, ó. Atividade de sala de aula 2. Ah, tá, beleza. Tá? São 1.500 pontos. Como são 3 atividades, cada atividade vai valer 500, tá? Uhum. Beleza? Então, ela vai entrar aqui. Então, vamos lá. Então, é uma forma de vocês estudarem já para oficial. Certo? Vocês já vão ganhando do ponto da atividade de sala e vocês já vão estudando para oficial no livro didático. O livro didático está sendo muito pouco utilizado. Atividade 2. O que eu quero que vocês façam? Que vocês promovam um quadro representativo das principais diferenças existentes entre uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia mieloide crônica e policitemia vera. Que isso aqui é isso? São pontos que diferem uma das outras. Tá? Então, isso que eu quero que vocês façam. Como que eu faço isso, professor? Opa, isso aqui é melhor? Não. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer uma tabela. Vocês vão pegar lá, leucemia mieloide aguda. Colocam uma tabela, leucemia mieloide crônica. E policitemia vera. Relaciona os 3 e você vai vir no seu livro didático e vai vendo a diferença. Poxa, olha um exemplo. Já vai eu falar, né? Não era nem para eu estar falando, mas tudo bem. Pontos de diferença. Leucemia mieloide aguda altera o quê? Né? Que cromossomo que altera? Uma leucemia mieloide crônica. O que ele tem diferente da leucemia mieloide aguda? Fala aqui sobre o quê? O cromossomo Filadélfia. Tá? Já estou falando para vocês aqui. Policitemia vera, ele altera o quê? O gene JAK2. Tá? Qual que é o braço? Então, essas diferençazinhas básicas uma das outras, que vai diferenciando uma da outra, é muito importante. Por exemplo, leucemia mieloide aguda, qual é a célula alterada? É uma célula multipotente da linhagem tal. Qual que é a célula da linhagem mieloide crônica? Ele atua lá na célula totipotente. Tem naquela aula que nós passamos, a aula passada. Ali tem algumas coisas que vocês podem utilizar. A policitemia vera, poxa, é de uma célula multipotente que vai alterar eritrócito. Então tá lá, você faz uma tabelinha, eritrócito é só na policitemia vera, leucemia mieloide aguda altera tudo, né? Quais são as que alteram? Na leucemia mieloide crônica, não. Né? Ele altera tudo, mas é numa proporção um pouquinho mais escalonada. Então eu tenho desvio à esquerda. Olha, eu estou entregando de mão beijada para vocês aí um direcionamento disso aí, tá? Então eu quero isso, certo? Eu quero isso. O diferencial de um para outro. Porque na hora que você terminar de fazer promover esse quadro representativo, você vai conseguir enxergar quais são alterações de um e quais são as alterações de outro. E aí você consegue visualizar as diferenças, tá? Porque se você lê, você não consegue, de repente, fazer associação do que é, o que aparece em um e o que não aparece em outro, o que tem mais em um e menos em outro, tá? Então é assim que a gente faz o estudo dessas patologias. Não tem outra forma de fazer.
Eu faço isso até hoje, o professor Flávio faz isso até hoje, tá? Porque a gente esquece também o que pode alterar de uma célula principal lá. A gente olha lá uma lâmina de um paciente e às vezes você fala, poxa, mas isso aqui leva um caso de uma leucemia. Mas é crônica ou é aguda? Aí você fica naquela... Se você pegar uma tabela, você fala assim, não, alterou essa célula aqui, ela te encaminha para uma solução do problema, tá? Olha aqui o exemplo que eu dei. Qual a alteração que caracteriza cada uma delas? O que você observou ao ler sobre os temas que chamou a atenção para diferenciá-las? É isso. Isso aqui eu li. Poxa, esse aqui é interessante. Tem em uma, mas não tem na outra. Então, se tiver aqui, por exemplo, uma dosagem de ABS e BCL, eu sei que ela é o quê? Mieloide crônica, tá? Ah, se eu dosar isso aqui der baixo, ela não é mieloide crônica, ela é outra coisa, tá? Então, assim, essa atenção que eu quero que vocês tenham. Olhar para o livro didático como você olha para o seu namorado ou namorada, tá? Com muita paixão e muita atenção, entendeu? O que eu quero que vocês façam? Então, quem não tem namorada não precisa fazer? Mas e o cachorro? E a mãe e o pai? Acha alguém aí, cara. Nomeia alguém aí. Pode deixar, Tá? né? Fazer. Beleza, tá falado. Certo? Então, essa aqui é uma atividade 2. Tem data para entrega, professor? Eu só vou marcar para vocês a data da entrega da atividade 2 depois que vocês entregarem a 1. Por quê? Porque se a gente voltar, a gente vai estar mais próximo, né? E a gente vai negociando essa entrega da atividade 2. Se a gente não voltar, a gente vai ter que marcar uma data para vocês. Não tem outra forma. Então, a data de entrega da leucemia mieloide crônica, que é a primeira atividade, está marcada para o dia 19. Eu estou falando para vocês porque pode ser que a gente volte dia 18 e dia 19 eu vou estar lá na sala recebendo de vocês. Essa é o meu caminho. Se no dia 14 falar que a gente não volta, a gente vai falar, ó, vocês vão entregar dessa forma, tá bom? E eu vou criando para vocês essas opções. Certo, gente? Entenderam? Podemos continuar aqui? Sim, pode continuar. Pode ser digitado, professor? Ou só Não, escrito mesmo no manual? Tudo manual. Beleza. Mas você sabe por quê, né? Para não ter copia e cole. Então você vai fazer o quê? Você vai escrever, vai entender, entendeu? Tranquilo. Até isso, cara, até isso, meu. Tá vendo? A gente tem que ser meio ninja para descobrir essas gurizadas aí. Então vamos lá. Atividade 3. Mais 500 pontos. Promover um quadro diferencial entre a leucemia linfóide aguda e leucemia linfóide crônica. Isso é muito rápido para fazer, tá? Eles vão também na mesma linhagem da anterior, só que das leucemia linfóide aguda e leucemia linfóide crônica. Gente, não entram nos detalhes das variantes das leucemias. Se ele fala em L1, L2, L3, não entra no detalhe do que é L1, L2, L3, tá? Você vai falar para mim o basicão, né? É o que eu encontro numa leucemia linfóide aguda, quais são as diferenças que eu vejo, tá? E quais são as diferenças que eu vejo na linfóide crônica. Você vê que eu separei as linfóides e não misturei com as mieloides, tá? Porque senão ia dar um trabalho muito maior para vocês. Então eu dividi as mieloides das linfóides. São totalmente diferentes, são linhagens diferentes. Mas vai chegar num ponto que vocês vão conseguir fazer o comparativo entre as linfóides e as mieloides tranquilamente, se vocês tiverem esse quadro diferencial, tá? Então, esse é o nosso objetivo. É você se habituar a isso aí, porque essas diferenças de leucemia, gente, vocês vão ter o resto da vida de vocês, queiram ou não. Quem que é esse que chegou agora? Espera aí. Vou adicionar ele aqui. Vitória que saiu, voltou. Então, é isso, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui.
Tá? Então, esses comparativos vai ficar muito fácil, porque vai virar um livrinho de cabeceira para vocês aí observarem as diferenças. Que as leucemias, elas são complexas, tá, gente? Elas são complexas realmente. Tá? A partir do momento que você começa a ver os outros tipos de leucemia e as variantes dela. Então, mas são complexos quando você aprofunda. Mas quando você vai observar as diferenças as diferenças básicas dela, visual mesmo, você consegue, de certa forma, diferenciá-las tranquilamente. Tá? Quem que produz linfócitos não são os gânglios linfáticos, né? Então, eu só posso fazer o quê? Pensar que vai ter infartamento ganglionar aí, certo? Diferentemente das mieloides lá. Então, tem algumas características bem diferentes e bem peculiares de um para outro, tá bom? Coloquei aqui para vocês, ó, o exemplo. Quais os dados mais marcantes entre as duas que você conseguirá definir uma da outra, tá? Fazer um quadro lá. Leucemia linfóide aguda, ela é mais feia que a leucemia linfóide crônica, porque a crônica tem olho azul, tá? A aguda, ela é loira e a linfóide é morena, tá? Não quero que vocês falem a preferência das duas para vocês, porém, essas são diferenças comparativas que existem entre essas doenças, tá? São aquelas mais marcantes realmente, tá bom? Como que eu vou fazer essa avaliação, professor? Como que o senhor vai fazer essa avaliação? É simples. Eu vou pegar o resumo do que melhor foi feito. Isso aí já foi utilizado como tática da passada. Eu vou pegar aquele que fizer a melhor atividade, vou dar nota para essa pessoa que eu achar que atingiu todos os objetivos, e os outros alunos vêm se enquadrando com aquele que eu achei melhor, tá? Então, pode ter variação de notas? Pode ter variação de nota, tá? Então, esse é o objetivo. Vocês têm 1.500 pontos, de repente o cara atinge 1.500 pontos, o outro atinge 1.000, outro atinge 800, e assim sucessivamente, tá? Vai depender do trabalho que vocês queiram. Outra coisa que eu quero falar para vocês, deixar bem claro. Nota parcial, ela ajuda bastante a nota oficial. Vocês viram que a nota oficial é 4.000 pontos, tá? É matéria pra caramba, né? E a matéria do segundo bimestre, ela não costuma ser muito fácil, não. Então, Brian, vai ser difícil vocês encontrarem algumas questões delas, tá? Então, vamos fazendo, tem tempo para ser feito, tá? A partir de agora, senta, já começa a fazer essa parte de resumo e já vai fazendo o entendimento, tá? Outra coisa, eu coloquei de observação aqui, ó, observação, vou até marcar aqui para vocês, ó, cadê? Observação. Utilizar o seu livro didático. Pode complementar com atividade? Pode, e com outros livros, sem problema nenhum. Pode utilizar aulas anteriores como referência? Pode utilizar aulas anteriores como referência. Certo? As aulas postadas no AVA, tem lá? Tem. Web aulas do AVA. A web aula do AVA não é tão ruim, não. Para alguns, ela não atinge muito objetivo. Mas para outros, ela dá um direcionamento, tá? Bem superficial, mas ela dá um direcionamento dessas atividades. Então, às vezes, você assistindo a uma web aula das leucemias, ela te indica alguns pontos bem diferencial de uma para outra, tá? Ela faz isso. Então, se você assistir essa web aula, pode ser que te direcione a fazer um trabalho legal, tá? Então, resumindo, nós temos cada atividade valendo 500 pontos, sendo 3 atividades com pontuação total de 1.500 pontos. Certo, moçada? Entenderam? Eu vou estar disponibilizando essa orientação aqui para vocês no grupo e vou estar colocando ela na unidade 4
unidade 4, pós-aula, tá? Unidade 4, sessão 4, a última sessão lá na pós-aula. Eu vou estar colocando essa orientação dessas aulas de hoje nessa unidade, tá? Do AVA. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estejam à disposição.